Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Levante as suas mãos para o alto. Um dia Abraão conheceu esse Deus, o Deus da provisão, o Jeová Jireh. Eu quero declarar essa ação desse Deus sobre a sua vida nesta noite. Quero declarar a ação do Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é aquele que provê todas as coisas. Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Ele é aquele que chama as coisas como se elas já existissem. Ele é aquele que é conhecido como o Deus do impossível. E eu quero declarar essa ação desse Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida nesta noite, nessa primeira noite, nesse primeiro dia dessa campanha, 3 dias de sinais e maravilhas. Eu já quero usar minha voz profética para profetizar os sinais e maravilhas de Deus na sua vida financeira, na sua vida material. Eu quero declarar que Deus fará maravilhas nesses dias, que você vai ficar surpreendido. Eu declaro isso em nome de Jesus, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Eu quero declarar milagres extraordinários na sua vida financeira, na sua vida material. Quero declarar que portas não somente vão se abrir, mas elas vão se escancarar de uma forma poderosa. Eu declaro isso em nome de Jesus. E que o Senhor, papai, tenha total liberdade para operar entre nós. Oh, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Aleluia. Você pode dizer assim: eu creio, meu Deus. Fale com mais fé, diga: eu creio, meu Deus, no seu imenso poder. E eu sei, meu Pai, que nesta noite, de uma forma especial, eu vou conhecer o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quem crê, quem recebe isso, aplauda a Jesus bem forte, bem forte, bem forte, em nome de Jesus. Querido, com esse mesmo espírito, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia para o livro de Salmos, capítulo de número 35. Salmos, capítulo de número 35. Eu quero ler com você nesta noite um único versículo de número 27. Salmos, capítulo 35, versículo 27. Salmos 35, 27. Que está escrito assim: cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência, e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Você pode dizer isso: o Senhor seja engrandecido. Fale mais forte, diga: o Senhor seja engrandecido. A última parte: Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Bata no seu peito e diga assim: o meu Deus tem prazer no meu bem-estar. Amém. Você pode sentar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, louvo a Deus pela sua vida nesta noite, por você ter priorizado em vir para cá. Quando Jesus ele aparece para os seus discípulos depois da ressurreição, por alguma razão a Bíblia não fala, mas Tomé não estava entre eles. E quando eu estava meditando sobre isso, eu aprendi algo. Eu aprendi que nós precisamos estar no lugar certo para sermos abençoados. Por alguma razão Tomé não estava ali, e ele foi até hoje conhecido como
o apóstolo que não tinha fé, que duvidou. Mas se a gente for acompanhar a história, Deus fez algo muito forte na vida, através da vida dele. E até hoje, quando a gente fala para alguém: fulano, tu acredita em tal? Eu não. Espírito de Tomé, eu te repreendo em nome de Jesus. Não é verdade? Então, eu sei que muitas pessoas eram para estar aqui, porque hoje aqui é o lugar da bênção. Amém, queridos? Então você está de parabéns, porque você está no lugar certo. Domingo é interessante o amor que nós temos pela igreja. Nós passamos esse final de semana fora. Nós estávamos ministrando em Prainha, e terça-feira eu estive também fora. Fui para uma igreja resolver uma situação delicada, e quando foi quarta-feira no culto de oração, quando eu subi nesse púlpito, me deu assim uma saudade. Parecia que eu estava já tanto tempo longe da igreja, tanto tempo longe de vocês. Então nós amamos tanto vocês. Então domingo, queridos, foi distribuído uma folha dessa que o Espírito Santo nos dirigiu para nós distribuirmos para você. Meus sonhos no altar de Deus. Quantos pegaram essa folha aqui? Dê um sinal com a sua mão. Você que não pegou, você tem a liberdade ainda agora de pegar essa folha, porque eu estou vendo até algumas folhas aqui dentro. Talvez não foi explicado direito, mas essas folhas aqui não é para colocar aqui dentro, queridos, tá? Não é para colocar aqui dentro. Depois você, não sei se você vai encontrar a sua folha aqui, mas não é para colocar aqui dentro. Por quê? Porque daqui a pouco, no final, nós vamos orar por esses alvos, e você vai levar para sua casa esses alvos. Amanhã você vai vir novamente para a campanha, e você vai trazer os seus alvos. Nós vamos novamente orar. Quando for no domingo, nos 3 cultos de celebração, nós vamos fazer um ato profético. Aí nós vamos receber essas folhas. Aí nós vamos fazer um momento com os meus pastores para nós estarmos orando. E nós vamos, queridos, isso aqui não é misticismo não, nós acreditamos. Aí nós vamos pegar, talvez ir lá, colocar dentro de uma caixa, e a gente vai lá para o monte da nossa igreja. Nós vamos fazer um ato profético, e nós vamos queimar todos esses pedidos, para que realmente chegue diante das narinas de Deus como um cheiro suave e agradável. Então nós queremos nos comprometer em fazer isso, tá bom? Então depois nós vamos orar. Você que já colocou aqui dentro, você está perdoado. Você está perdoado, tá bom? Mas a gente vai depois estar orando juntos em nome de Jesus. Queridos, são atos como esse que a gente, não é para a gente olhar para o profeta, mas olhar para o Deus do profeta. Às vezes, pelo fato de a gente ser de casa, como Jesus falou que o profeta na sua terra não tem honra porque o povo não dá honra para o profeta. E aí às vezes a gente diz: não, se fosse alguém de fora, aí ia acontecer. Mas eu já vivi experiência que os profetas de casa, realmente você conhece toda a nossa trajetória. Então não perca essa oportunidade. Aqui estão os meus pedidos que eu quero alcançar. Esses pedidos aqui, eles são voltados, deixa eu te falar, são voltados diretamente para a nossa vida financeira e material. Você vai ter a oportunidade de colocar aqui: eu quero o meu carro, eu quero a minha moto, eu quero o meu emprego, eu quero o meu aumento de salário, eu quero dinheiro para concluir a minha casa, eu quero dinheiro para pagar uma dívida que eu contraí. Você vai colocar e nós vamos apresentar no altar de Deus. Então eu creio muito no ensinar de Deus nesses dias, amém? Queridos, o tema dessa palavra que nós queremos compartilhar nessa noite conosco é: Deus ama a minha prosperidade. Você pode repetir comigo, batendo no seu peito, diga assim: Deus ama a minha prosperidade. O texto lido, Deus usando o salmista, ele diz, eu vou ler em 3 traduções diferentes, somente a última parte. Ele diz na NVI: o Senhor seja engrandecido, Ele tem prazer
no bem-estar do seu servo. Numa outra tradução diz: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. E numa outra tradução, Almeida Corrigida, diz: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Então, quantos aqui são servos de Deus aqui, além de mim? Então esse texto aqui, o salmista expressando, é a palavra de Deus. Isso aqui é uma promessa de Deus dizendo, parafraseando um pouco: Danielson, eu amo. Danielson, eu tenho prazer. Danielson, eu me deleito na tua prosperidade. É Deus falando, queridos. Preste bem atenção. Mas nós temos aprendido que prosperidade não se refere somente à questão financeira e material, mas prosperidade se refere também a nós termos um casamento e uma família feliz, um casamento e uma família bem estruturada. Tem pessoas que eles têm muito dinheiro, têm muitos bens, mas não tem paz no casamento, não tem paz na família. Mas prosperidade também fala nós termos filhos vivendo no temor do Senhor. Prosperidade fala de nós termos gozarmos de uma saúde física, emocional, espiritual saudável, termos um ministério abençoado, um ministério crescente, termos uma profissão abençoada, sermos bem-sucedidos, etc, etc, etc. Então nós sabemos que prosperidade não é somente a questão das nossas finanças, da nossa vida material. Mas deixa eu te falar, como nós estamos nessa campanha de 3 dias de sinais e maravilhas na nossa vida financeira, nós vamos ter prosperidade nisso. Nós vamos se deter em prosperidade na nossa vida financeira e na nossa vida material. Agora nós precisamos quebrar e tirar da nossa vida alguns mitos que nós, de alguma forma, foi enfiado na nossa goela abaixo, sobre a questão de crente não pode ter dinheiro, crente não pode ter um carro novo, crente não pode ter uma casa boa, crente não pode usar uma roupa melhor. Foi nos ensinado há muito tempo que parece que crente, servo de Deus, precisava vender o almoço para comprar o jantar, precisava sempre estar vestindo a pior roupa possível. Calçar, não podia calçar uma Kenner, tinha que ser sempre havaiana, e um lado amarelo e outro vermelho, sabe? Eu tinha que ter a casa, usando uma forma de expressão, com tanta goteira, que acaba chovendo mais dentro do que fora, e isso nós temos que eliminar da nossa vida. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Agora, queridos, eu quero te motivar, junto comigo, a nós fazermos nessa noite algumas declarações de fé. Algumas declarações de fé. Por quê? Porque as nossas palavras são altamente poderosas. Amém? Altamente poderosas. Aquilo, o Salomão em Provérbios, ele diz que aquilo que imagina a sua alma, assim você será. E a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder, tanto para dar vida, quanto para trazer morte. E eu quero te convidar agora a você ficar de pé, e nós vamos fazer algumas declarações de fé, agora muito forte, que diz respeito à nossa vida financeira e à nossa vida material, em nome de Jesus, amém? Agora, você não vai chegar ao nível de falar um negócio triste. Fale com fé, irmão. Amém. Dê glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus vai te prosperar, irmão. Amém, né? O Senhor está falando. Mas com fé, com ousadia. E nós vamos estar fazendo isso porque nós acreditamos que Deus é suficientemente poderoso para fazer mais e mais nas nossas vidas. Amém ou não amém? Então você vai repetir após mim, diga assim: o meu Deus. Fale com mais fé, com ousadia, diga: o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o Todo-Poderoso. O meu Deus é meu Pai
e Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O meu Deus quer que eu coma o melhor dessa terra. O meu Deus é o Deus do ão e não o Deus do inho. O que aconteceu? Não deu de entender? O meu Deus é o Deus do ão e não o Deus do inho. O meu carrinho, minha casinha, não, o meu carrão, o meu casarão, o meu saláriozinho não, o meu saláriozão. O meu Deus é o Deus do ão. Amém? Então vamos lá. O meu Deus é o Deus do ão e não o Deus do inho. O meu Deus é um Deus de grandezas. Fale com fé, diga: o meu Deus quer que eu seja próspero em todas as áreas. O meu Deus se alegra com a minha prosperidade. Eu vou ter para emprestar e não vou tomar emprestado. Eu vou ser cabeça e não cauda. Eu vou estar por cima e não por baixo. Diga com fé: o meu Deus é exagerado em abençoar, e eu sou alvos das suas poderosas bênçãos. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Você pode sentar. E nós temos que ver o nosso Deus assim, como esse Deus que pode fazer todas as coisas, um Deus que é o dono do ouro e da prata, um Deus que é exagerado em abençoar. A Bíblia diz que Ele é suficientemente poderoso, já citei esse texto, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Outro dia eu disse para o meu bem amor: você é muito mais do que eu merecia, porque Deus é exagerado em abençoar. Amém, queridos? E Deus é um Deus que Ele pode fazer todas as coisas. Agora você sabe qual é o nosso grande problema? Que a gente não consegue tomar posse daquilo que Deus quer para nós. E uma das formas de nós tomarmos posse é verbalizarmos, é nós declararmos, é nós confessarmos a palavra, é nós realmente profetizarmos sobre a nossa vida. Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Se o meu Pai é um rei, eu sou príncipe. A Bíblia diz que se nós quisermos, se nós ouvirmos o Senhor e quisermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Agora, o que aconteceu conosco, às vezes nós fomos doutrinados por algumas pessoas sobre a questão da prosperidade na vida do crente, porque o crente não pode, às vezes até os irmãos, sabe, na brincadeira, mas sabe aquele negócio, jogando verde para colher maduro. Você olha assim e diz assim: rapaz, olha só, eu vou ter uma casa tão grande. Ei, irmão, cuidado, não fica pegado nessas coisas não. Ei, irmão, olha, você diz assim: eu vou usar um sapato tal. Olha a vaidade, irmão, tudo é vaidade. E a gente vai se escondendo atrás disso. Preste bem atenção. É muito importante, meus amados irmãos, nós sabermos que nunca foi pecado ter dinheiro, nunca foi pecado ter bens materiais. Agora, sempre foi pecado amar o dinheiro. Nunca foi pecado o servo de Deus ter dinheiro. Nunca foi pecado o servo de Deus, queridos, ter bens materiais. Agora, sempre foi pecado, segundo a palavra de Deus, nós amarmos o dinheiro. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz: pois o amor, ele não diz outra coisa, pois o amor ao dinheiro é a raiz de
todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vou repetir essa frase e por favor guarde: nunca foi pecado, servo de Deus, ter dinheiro e ter bens materiais. Agora, sempre foi pecado amar o dinheiro e amar as coisas materiais, as coisas desse mundo. Queridos, nunca foi pecado, mas às vezes as pessoas nos levaram a acreditar que era pecado. Mas nunca foi pecado ter um bom carro, nunca foi pecado o crente, o servo de Deus, possuir uma boa casa, ter um bom salário, ter uma boa renda. Nunca foi pecado o servo de Deus sonhar em ter isso em sua vida, mas sempre foi pecado amar essas coisas e fazer dessas coisas o seu Deus. Nunca foi pecado você, sabe, queridos, ter uma boa casa, ter um conforto. A Bíblia diz que Deus, Ele ama o nosso bem-estar. Nunca foi pecado a gente sonhar em ter um carro novo, uma moto nova. Meu irmão, quantas vezes, a gente tinha aquela caminhonete da igreja, e aquela caminhonete era realmente um desafio para nossas vidas como crente, porque aquela caminhonete, aonde ela ia, ela pregava. E a gente como crente não faz isso, mas aquela caminhonete, aonde ia, ela pregava. A gente ficava pelo meio do caminho, vinha puxada, e ela se tornou por muitos anos um devorador. E aí a gente tinha que, nunca foi pecado a gente desejar ter um carro com ar-condicionado, principalmente para Cabo Pará, meu irmão. Quando nós compramos nosso carro com ar-condicionado, fazendo essa viagem de Oriximiná para cá, para Monte Alegre, quantas vezes a gente veio na poeira, meu Jesus de misericórdia, chegava, se exagera, a garganta estava entupida de poeira, meu. E quando nós viemos no ar-condicionado, Senhor, obrigado. O salmista fala sobre isso, querido, refrigera minha alma. Nunca foi pecado, mas só que foi criado em nós um mito, que a gente não pode ter dinheiro, que a gente não pode sonhar com coisas novas, que a gente não pode sonhar, queridos, em ter uma casa melhor, mais conforto. Mas eu quero falar para você, eu quebro nessa noite esse mito, e que você quebre da sua vida, porque isso é desejo de Deus, porque Ele ama a nossa prosperidade. Agora, o dinheiro não pode ser o nosso dono, não pode ser o nosso Senhor, mas nós precisamos ser o dono do dinheiro, o Senhor do dinheiro. O dinheiro não pode nos dominar, e não podemos ser dominados, guiados pelo dinheiro, mas nós precisamos dominar e guiar o nosso dinheiro. Hoje o grande problema é que muitos, eles buscam a prosperidade, eles querem a prosperidade, mas depois a prosperidade, eles querem o dinheiro, mas depois o dinheiro passa a dominar. E aí entra aquela questão de amar, entra aquela questão da avareza, aquela questão de quanto mais eu tenho, mais eu quero. Certa vez alguém foi entrevistar um dos homens mais ricos do mundo e perguntou: qual é a sua maior satisfação? Ele respondeu: minha maior satisfação é a cada dia eu ganhar mais um pouco. Esse é o meu maior prazer, a cada dia ganhar mais um pouco. Queridos, o dinheiro não pode nos dominar. O dinheiro, bens materiais nunca podem na nossa vida ocupar o lugar de Deus. Nunca pode. Não somente o dinheiro, mas qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida torna-se idolatria. Então nós precisamos sonhar com coisas melhores para nós. Nós precisamos sonhar. Imagina só, tem pessoas que já acostumaram, às vezes fico olhando, pessoas que acostumaram, aqui em Monte Alegre é muito quente, talvez seja até mais quente do que Oriximiná. Imagina só, meu irmão, a pessoa anos e anos, isso chega o tempo de nós termos um transporte, mas anos e anos se acostumando, ir lá na Cidade Baixa e voltar num sol quente a pé. Lá no Planalto,
Aí alguns dizem assim: não, isso faz bem para a saúde. Mas amém, mas pelo amor de Deus, vamos se posicionar, vamos buscar algo para nossas vidas. Me lembro, queridos, que quantas e quantas vezes eu feria minhas pernas trazendo de bicicleta, às vezes a pé, cambada de acari. Minhas, galha. Meu irmão, ninguém sabia que será mais sangue da perna ou será do acari. Verdade. Hoje não, vai lá embaixo, leva uma caixa, compra o acari, põe dentro da caixa, eu já levo o balde. Senhor, o Senhor é incrível. Eu não tenho saudade desse tempo. Eu não tenho. Verdade. Quantas vezes, querido, aquela questão, tem irmãos que dizem assim: que saudade daquele tempo. Eu louvo a Deus pelo que eu vivi, mas não tenho saudade. Eu louvo a Deus, aquilo fez com que eu crescesse. Quantas vezes 14 quilômetros eu caminhava, mais de 14 quilômetros, para ir lá para o Camará, a pé, sair às 4 horas da manhã, para pegar manga, para ajudar na nossa alimentação, e voltar de lá quase 12 horas. Meu irmão, não quero mais isso. Não quero mais isso. Outro dia, eu falando essas histórias para os irmãos de Oriximiná, quando nós viemos para cá, nós estávamos de carro, e eu entrei lá no Camará, me emocionei debaixo das mangueiras, e eu disse para os irmãos lá, era aqui as histórias que eu contava sobre vir no Camará e pegar manga. Mas a gente começou a entender que Deus, Ele não queria que eu passasse o resto da vida naquilo, que algo melhor Ele tinha para nossas vidas. Amém, queridos? Então quero aqui te motivar. Você que mora de aluguel, meu irmão, não te acostuma a viver de aluguel, não. Você vai ter a sua casa, amém ou não amém? Você que ainda não tem o seu transporte, não te acostuma. É bom para a saúde, é uma boa desculpa, amém. Mas hoje eu decido ir a pé. Mas não é porque eu não tenho transporte, porque eu quero caminhar. Nós vamos chegar nesse nível, amém ou não amém, queridos? Em nome de Jesus. Então nós precisamos realmente sonhar com isso. E eu volto a dizer, nunca foi pecado o crente sonhar com coisa boa, o crente ter, sabe, a melhor comida, o crente ter um carro novo. Nunca foi pecado isso. Pecado é comprar o carro novo e não pagar. Isso que é pecado. Pecado é comprar uma casa tão grande e não pagar. Queridos, prestem bem atenção o que a Bíblia diz sobre prosperidade. 3 coisas entre tantas eu quero falar com você nesta noite. O que a Bíblia diz sobre prosperidade? Estou me detendo mais na questão financeira e material. Primeira coisa, as Sagradas Escrituras dizem que Deus deseja a nossa prosperidade financeira. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Primeiro, queridos, Deus deseja a nossa prosperidade financeira. O texto em estudo diz: mas lembrem-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade, a estratégia, a força, a coragem, a inteligência, o vigor para vocês adquirirem riqueza. É Deus. Então, queridos, é Deus que realmente deseja que a gente seja próspero. Agora, é muito importante nós entendermos algo, que prosperidade financeira, a gente encontra uma definição para ela, é nós termos o suficiente para suprir as nossas necessidades, nós não passarmos por problemas assim, mas também nós termos para nós investirmos, sermos um mantenedor na obra de Deus. Então a primeira coisa, Deus deseja a nossa prosperidade. Você pode bater no seu peito e diga assim: Deus deseja a minha prosperidade. Eu olhei para o irmão Arinos agora, e eu lembrei, talvez ele não me viu hoje pela manhã.
Eu saí bem cedo para comprar pães, e o irmão Arinos vinha pedalando, e ele ia lá para o trabalho dele na Utilar. Eu olhei, e Deus é minha testemunha, Arinos. Se o Arinos está indo de bicicleta porque ele quer, porque Deus tem abençoado, ele tem uma moto, ele tem um carro, é opção. Uau! Não é fantástico isso, queridos? Você acha que isso não alegra o coração de Deus? Você acha, pelo amor de Deus, não me interprete mal, quer dizer, pastor, que quem anda de bicicleta, Deus, ele está castigando? Não. Por muitos anos eu carreguei meu bem na bicicleta, só de baixada, de subida não tinha combate, e no reto. Só que era duas coisas, eu ia carregando ela e ia consolidando aqui no ouvido dela, no cangote dela. Então eu vi hoje isso, disse assim, isso é muito, isso é tremendo. Então, queridos, o próprio Deus diante da palavra, ele diz, lembre-se do Senhor. É como se ele estiver dizendo assim, Daniel, a tua prosperidade, é Deus quem tem te dado força para você ter, porque Ele quer que você seja próspero. É Deus quem tem te dado saúde, vigor, inteligência para você administrar o que você ganha. Nós sabemos, meus amados irmãos, que prosperidade não é um salto. A prosperidade, para nós alcançarmos, existe o processo. E domingo nós vamos estar encerrando essa campanha, ensinando aquilo que nós temos vivido, subindo os degraus até alcançarmos o topo para a prosperidade. E cada degrau tem um princípio. Se nós vivermos esses princípios, certamente a prosperidade vai nos alcançar. Posso ouvir o amém por isso? Bata no seu peito e diga assim: Deus deseja que eu seja próspero financeiramente. Coloque assim a mão na sua cabeça, assim na sua terra, e diga assim: nunca foi pecado eu ter dinheiro, eu ter bens materiais, mas sempre foi pecado eu amar o dinheiro e amar os meus bens materiais. Amém, queridos? Entenda isso, por favor. Entenda isso, por favor. Entenda isso. Segunda coisa, o que diz a Bíblia sobre prosperidade? Segundo, a Bíblia diz que é o próprio Deus é quem concede ao homem a prosperidade. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 12 diz: a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Ele diz: a riqueza e a honra vêm de ti. Segunda coisa que nós aprendemos na luz da palavra, que o próprio Deus é quem nos concede ao homem, queridos, riqueza e honra, é o próprio Deus. Mas nós temos que ligar esse texto ao texto de Deuteronômio, sempre lembrar dele, sempre lembrar, é o meu Deus quem está me dando, é o meu Deus quem está me concedendo, é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. Eu tenho que entender isso, e quando eu entendo isso, a minha mente se abre. Quando eu entendo isso, que Deus ele quer me prosperar, e que a minha prosperidade vem dele para a minha vida. Aí você diz assim: pastor, mas só que o povo tem uma língua muito grande, a gente não pode ter nada, porque logo ele diz, ou está roubando, ou ou está roubando, ou o quê? Está vendendo droga, está vendendo maconha, não é verdade? E o que acontece com a gente, principalmente? Meu irmão, você não sabe a luta, eu já estou liberto sobre isso, porque eu trabalho, né? E eu tenho a minha consciência bem tranquila, mas é uma guerra para nós, principalmente nós pastores, falar de finanças na igreja, e nós aparecermos com um carro novo,
Tem irmãos na cara de madeira. Não dá, né, pastor? Não dá, mas olha para o sapato, mas não dá, né? Um dia chegaram comigo, não dá, né, pastor? Não dá, você sabia? Graças a Deus que Monte Alegre não tem isso, amém? Monte Alegre não tem, só em outros lugares que tem, Monte Alegre não tem. Amém ou não amém? Mas em outros lugares, sabe o que muitos querem? Em outros lugares, aqui não, mas em outros lugares, o desejo de muitos é que o pastor tenha uma ferida na perna e que dia e noite um pinto fique beliscando dentro. Traduzindo, sofrimento. Sofrimento, meu irmão, sofrimento. Então, quando a gente vence isso, tem a nossa consciência tranquila, nosso caráter, a nossa vida, a gente vai viver, porque eu acredito que quando nós prosperamos, esse óleo de prosperidade vem sobre a vida da igreja, sobre a vida da igreja. Então, segunda coisa, Deus concede ao homem a prosperidade. Bata no seu peito e diga assim: Deus deseja que eu seja próspero, e Ele me concede riquezas e honra. É o meu Deus que faz isso, amém? Terceira coisa que eu quero falar nessa noite sobre prosperidade. Primeira é que Deus deseja a nossa prosperidade financeira. Segundo, é Ele quem nos concede essa prosperidade. Terceira, Deus, Ele ama a nossa prosperidade. Eu não sei, tem momentos que Deus, Ele nos leva a prova. Deus nos dá a oportunidade de nós sermos provados. Sem provas não há provação. Todos nós certamente já passamos, ou alguns estão passando por situações delicadas. Eu já vivi na minha vida, querido, principalmente no início do nosso casamento, muito difícil. Nós já, graças a Deus que a gente nunca passou fome, pouca. Nós nunca passamos fome, mas o que nós comíamos de calabresa com ovo, chegar do trabalho 1h da tarde, o que é mais rápido? Calabresa com ovo, né? Calabresa com ovo, calabresa com ovo. Dificuldade de nós olharmos e querermos, sabe aquela história de alguém te convidar para você ir em algum lugar e você colocar a mão no bolso, não ter nada, dizendo assim: deixa que eu pago, e pedir a Deus que a pessoa, não, deixa que eu pague. Você está insistindo, então que Deus te abençoe. Entende? E a gente um dia vivendo uma situação assim, e eu cheguei com Deus: Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Domingo nós vamos falar muito sobre isso. E aí Deus disse assim para mim, foi incrível. Deus, Ele falou para mim: Daniel, as minhas promessas de prosperidade para a tua vida também passa pelo teste do tempo. Passa pelo teste do tempo. Vai chegar o momento de você desfrutar de uma prosperidade. Vai chegar o momento, vai chegar o momento, vai chegar o momento, vai chegar o momento. Amém, queridos? E vai chegar o momento, sim. Se você ainda não tem vivido a prosperidade que Deus Ele deseja para você, vai chegar o momento. Continue sendo fiel, continue seguindo, subindo. Não pule degraus. Deus não pula lição. Continue subindo os degraus. Vamos falar disso domingo no escudo de celebração, para nós alcançarmos a prosperidade de Deus. 2021, queridos, é o ano dos sinais. Creia junto comigo que os sinais não está se referindo somente ao físico, somente na família, somente no casamento, mas os sinais de Deus também está se referindo à nossa vida financeira e à nossa vida material. Amém, queridos? Os sinais de Deus não está se referindo, repito, somente à questão física, familiar, casamento e outras coisas, mas também está se referindo à nossa prosperidade, os sinais da nossa prosperidade financeira e material. Eu tenho tomado posse, sabe por quê? Hoje à tarde nós tiramos tempo para vir para a igreja, na minha sala, estudar, e hoje eu escrevi isso aqui: Deus, eu creio, Senhor,
Eu creio que tem um Deus suficientemente poderoso. O Senhor é poderoso para fazer, eu creio. E eu sei que os teus sinais, queridos, mesmo diante da pandemia, eu tenho experimentado os sinais de Deus na minha vida financeira e material. Tem alguém aqui além de mim que tem experimentado? Isso é a bondade de Deus. Isso é a bondade de Deus. E Ele ama a sua prosperidade. Amém? Levante a sua mão direita e diga assim: 2021 é o ano dos sinais. E eu creio, fale com fé, e eu creio que os sinais e maravilhas de Deus irão alcançar a minha vida financeira e material para a glória dele. Amém, amém e amém. Dê para Jesus uma linda e forte salva de palmas nessa noite. E para eu encerrar, para nós orarmos, eu quero que você leia comigo o Salmo 126. Esse texto eu amo demais. Salmo 126, Salmo 126. Quero que você acompanhe comigo, Salmo 126. Você encontrou? Está aqui na tela. Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Talvez você está cativo, a sua vida financeira, a sua vida material. Você não consegue ver um rompimento, você não consegue ver um agir. É dívida em cima de dívida, você sonha em ter as coisas, talvez você esteja cativo, preso. Versículo 2: então a nossa boca se encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, sabe, o vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás, aquele que tem visto o perrengue na tua vida, eles vão até comentar: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Versículo 3: sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu tenho uma mensagem com essa passagem que diz, o tema da mensagem é o Deus que surpreende. Chegará o dia na sua vida financeira e material, na minha vida financeira e material, que você vai olhar para aquilo que você deseja. Eu estou liberando palavra profética aqui. Você vai olhar para aquilo que você deseja, aquilo que você sonhava, e você vai dizer: será que isso é verdade? Me belisca aqui, vê se isso é verdade. Me belisca aqui, vê se é verdade. Vai chegar o momento, queridos, eu declaro minha voz profética, como profeta de Deus sobre a sua vida, como sacerdote nessa casa. Na sua vida financeira e material, vai chegar o momento que Deus vai te surpreender. Você ficará como quem sonha, mas não é um sonho, vai ser uma realidade. Ele ama a tua prosperidade, e eu sei que você vai prosperar muito para suprir todas as tuas necessidades, para estender a mão para o necessitado, e você vai ser um grande mantenedor da obra. Eu sei que hoje mesmo Deus já está liberando casas aqui, transporte, carros, motos, aumento de salários. Deus já está fazendo isso, Deus já está fazendo isso, para a glória de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Pastor Teixeira, tu quer falar aquele testemunho da faculdade bem rapidinho aqui? Pastor Teixeira é um ofertante primiciador. Olha só o que aconteceu esses dias. Olha só, rapidinho. Amém, queridos. Rapidamente, a gente está
cursando faculdade de teologia em Manaus. Esse ano é o último ano que nós estamos encerrando, eu e o Fabrício. E semana passada, 2 semanas atrás, foi solicitado o histórico do nosso curso, né? Mudou a coordenação, se transformou em EAD devido à pandemia, a gente está fazendo à distância. E quando chegou o histórico do meu curso no e-mail, constava lá que eu estava sem nota, reprovado em 3 matérias. Estava lá 2º período, 3º período, 5º período, a gente está no 8º agora. E eu fiquei desesperado, porque cada matéria dessa, para mim recuperar num curso de férias, que é agora em julho, R$408 para me recuperar. E eu comecei a conversar, comecei a orar, falar com o Fabrício, ele disse assim: mano, a gente não faltou, a gente fez esse trabalho junto. Aí começamos a entrar em contato com professores em off, e o coordenador não aceitou de jeito nenhum. Ele disse: não, vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que fazer. Sumiu, literalmente sumiu da secretaria a nossa nota. Eu cheguei pro pastor, falei assim, quando fui devolver meu dízimo, entreguei pro pastor, falei assim: pastor, eu estou passando uma dificuldade aqui nessa área aqui, eu tenho certeza que eu fiz o trabalho, né? E eu queria que o senhor orasse de forma específica por essa causa aqui. E ele fez essa oração. Quando foi agora há pouco, hoje à tarde, cheguei em casa, o coordenador mandou um áudio para mim, falando que a nossa nota apareceu, o trabalho constava lá, né? E que a gente estava com nota, eu e o Fabrício. Então isso aí, eu creio que não é coincidência, porque nós já estávamos com um boleto para ter que pagar e refazer. Mas o Senhor, Ele é por cada um de nós. Ele tem um compromisso com aquele que tem um compromisso com Ele. Amém? E nós estamos juntos com o Senhor. Amém. Pode aplaudir a Jesus, queridos. Eu acho que foi quarta-feira que nós oramos, que eu estava viajando e Deus manifestou o milagre. Deus é Deus, amém, queridos? Cadê a sua folha? Cadê a sua folha? Quem não pegou folha aí? Quem não pegou nenhuma folha? Irmã, cadê? Minha filha, cadê as folhas? Você que não pegou folha, quem já colocou aqui, será que consegue pegar de volta? Tente pegar de volta aí. Cadê quem ainda não pegou? Bem aqui, minha filha, olha, pode entrar aqui. Sara, bem aqui. Quem ainda não pegou a folha? Isso aqui é muito importante, você não tem noção. Há uma unção, há uma unção. Uma unção. Isso, lá pro irmão Luiz, isso. Amém. Meu bem, e pastor Teixeira, queridos, eu vou fazer 2 coisas. O ministério vai tocar uma canção. Eu, com meu bem, o pastor Teixeira, nós vamos passar aí, nós vamos ungir nossas mãos, nós vamos ungir essa folha aí, e depois nós vamos estar orando juntos, tá bom? Em nome de Jesus. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá. Minha fé será recompensada, e meu Deus não falha não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá. Minha fé será recompensada, e meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então
Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Queridos, eu quero que você, se você pode, se ajoelhe agora comigo. Eu quero que você apresente assim. Eu queria tanto poder chamar você aqui na frente, mas para evitar, eu quero que você se ajoelhe. O Senhor viu quando você estava escrevendo, e talvez alguns estavam escrevendo até não estava nem com muita fé, mas agora a sua fé foi despertada. Talvez você escreveu aqui e essa folha está manchada pelas lágrimas que enquanto você escrevia escorria no teu rosto. O Senhor é um Deus poderoso, queridos, e Ele vai te surpreender. Eu creio. O Deus que surpreende vai te surpreender. Senhor, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, nós estamos aqui diante do teu altar. Ungimos cada pedido aqui, Senhor, com óleo, o óleo da unção, que é símbolo do teu Espírito. E nessa folha, Pai, estão meus sonhos. Nessa folha estão os sonhos do meu irmão, da minha irmã. E nós estamos colocando no teu altar agora, crendo nesse Deus que tudo pode, crendo nesse Deus que traz à existência aquilo que não existe. Olha agora, Pai, para cada pedido aqui. Senhor, é os nossos sonhos financeiros, materiais. Isso diante do teu poder, diante da tua grandeza, diante do Senhor não é nada, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. A tua palavra diz que a ti pertence todas as riquezas do universo, a ti pertence todas as coisas, ó Deus. E eu quero nessa noite consagrar junto com meu irmão, Pai. Nós estamos vivendo 2021, ano dos sinais e das maravilhas. Meu Deus, opera, vem com providência. Talvez tem pedidos aqui de transporte, de casa própria, meu Pai, de portas para o emprego, meu Deus, de dinheiro para pagar dívidas, Pai, de dívidas a serem recebidas, Pai, talvez processos que estão lá no fórum. Opera, Senhor, milagre. Opera, Senhor. Nós chamamos a existência. Meu Pai, o Senhor é o Deus que surpreende. Surpreende o meu irmão ainda essa noite. Que esse final de semana seja marcado, meu Pai, pelo agir sobrenatural do Senhor. Nós oramos e consagramos e cremos, Pai. Cremos. Fale com Ele, chame, se você puder ler, leia cada pedido para Ele. Deus, olha aqui, fale para Ele. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá.
se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Em nome de Jesus, eu oro por milagres, Pai, por milagres nessa conta bancária. Senhor, opera, meu Deus, faz algo diferente. Nós confiamos nas tuas mãos, no teu altar, Senhor. Fique de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Nós ungimos o teu papel, a tua folha aí. Guarde, amanhã você vai trazer novamente, e nós vamos fazer esse mesmo ato, tá? E domingo nós vamos fazer um ato profético aqui, onde nós vamos recolher esses pedidos, e a gente vai estar colocando dentro de uma caixa, e nós vamos estar se comprometendo em orar, e nós vamos fazer um ato profético lá no monte. E eu creio, agora eu quero que você se comprometa comigo, de me falar o que Deus vai estar fazendo na sua vida. Que eu me comprometo com você de falar aqui nesse púlpito. Hoje à tarde Deus já me surpreendeu com algo, foi tremendo demais o que Deus fez. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar para Ele uma linda e forte salva de palmas. Eu quero que você, querido, motive os teus irmãos.